No programa Perfil de hoje, temporada 2025 da revista Atualíssima, eu recebo uma artista nascida em Vertentes do Lério, Pernambuco, que está completando 56 anos de vida e 8 anos de carreira artística como atriz. Hoje eu converso com Maria José Silva Dalmeida, mais conhecida como Dalmeida. Minha querida, seja bem-vinda. Muito obrigada e estava ansiosa por esse encontro com você. Muito obrigada. Eu também estava ansiosa para conversar com você. Dalmeida, você tem uma página no Instagram maravilhosa, onde você faz homenagens a vários artistas. Como é que surgiu essa ideia? Se chama Dalmeida Aplausos Merecido. Isso. Em 2000, agora eu não sei a data mais, mas 2016, 2007, sei lá. Faz muito tempo que eu tenho essa página. E aí eu sempre gostei muito do acolher, por pegar, enaltecer as pessoas, ou um grito que mereça, né? Um aplauso. Eu digo, peraí, eu gosto tanto disso e eu vou abrir uma página do Instagram quando começou, tal, aí eu disse, vou fazer isso. Então, eu tinha muito mais no começo, é, pessoas, a minha página era praticamente personalidades. E aí foi mudando um pouco, porque a minha área, a minha profissão foi exigindo um pouco que eu fosse direcionando. E aí as pessoas não tiram esse nome, aplauso merecido. Eu digo, eu não quero tirar aplauso merecido, porque aplauso merecido ela teve um propósito, sabe? E eu pergunto a você, por que é que eu não posso alinhar os aplausos aos outros e a mim, numa única página? Então, por isso que continua aplauso merecido. Não pretendo tirar, a não ser que daqui para frente a minha área profissional, né, artística, ela seja assim exigida, que eu digo não, se peça que faça esse novo layout, mas eu não pretendo, porque você enaltecer as pessoas, você buscar aplaudir, é muito gostoso. Eu me sinto renovada toda vez que eu posso levar alegria a alguém levantar essa pessoa. E aí, um outro detalhe também é que eu fui começando a ter exatamente o que eu queria. Pessoas vindo no meu direct e dizendo assim, poxa, não só pelas postagens que elas poderiam aparecer, mas pelas postagens que eu faço, que eu escrevo, que eu gosto de trabalhar a autoestima, o amor próprio, um alerta, principalmente a nós mulheres, né? São a todos, mas eu tenho um carinho muito especial por nós mulheres. E aí eu fui recebendo esse feedback de dizendo assim, você salvou o meu dia. E isso para mim foi maravilhoso, né? Queria trabalhar muito mais nisso, só que infelizmente eu ainda não sou uma influência de ganhar por essa parte assim só do lado da internet tudo. Eu gostaria muito, não é porque eu quero riqueza, eu quero nada disso, não é porque eu poderia realmente me dedicar muito mais a levar a autoestima, a dizer às pessoas que, seja qual for a forma, a gente já dorme e acorda no outro dia sendo um novo ciclo. E o que falta para você investir mais ainda nessa página? Quando é o seguinte, nós sabemos, você também está nesse mundo, nós sabemos que, infelizmente, nós temos valores muito invertidos hoje, né? E aí você vê produtos, páginas e trabalhos de altíssima magnitude, profundidade, e não tem um alcance que precisaria ter para poder distribuir mais com outras pessoas. Enquanto que em outro momento, enquanto que em outra gama
muito maior do besteirol é que ganha projeção. Então, assim, infelizmente, nós estamos nessa vida, nessa vibe, né? E como é que a gente vai se organizar isso? Eu não sei. Aí, lógico que uma vez ou outra vem alguém com esse trabalho de um denso, com esse trabalho voltado à humanidade, à essência. Aí ela dá uma sorte, alguma coisa de cai um vídeo que ela bombe e aí a página dela começa com muitos seguidores, porque infelizmente a metragem da gente hoje de famoso seguidores, né? Uma delas, né? E aí é onde tem o algoritmo que dá o engajamento ou não. Então eu acho que para minha página chegar a esse nível de eu me dedicar exclusivamente, quer dizer, em boa parte a isso, é que eu pudesse ter esse boom e viesse muito mais seguidores, sabe? E, e aí, com esses seguidores, vinha outras situações que nós sabemos que faz a gente permanecer, ter uma condição de ficar ali naquele trabalho, né? É feito a arte, né? Queríamos nós de poder viver só da arte. É isso. Então, por isso que eu Mas, ainda não consegui. Mas estarei lá na frente, mas conseguirei. deveria investir mais, porque você posta regularmente, né, tanto no feed como no history. Você deveria continuar a investir mais, com certeza. E os seguidores, né, e o boom que você falou, da viralização de um dos seus posters, ou a viralização de um dos seus stories, ou do seu reels, é uma consequência. Vai fazendo, vai fazendo. Seu trabalho é maravilhoso. Obrigada. Um momento vai fazer esse boom que você tanto espera. Então, eu vou fazer esse link com você, já que você falou que meu trabalho é maravilhoso. Eu, como mulher, eu não posso nem terminou, mas já vou começar a pegar o link, o gancho, e dizer que também continue, tá? Porque é muito maravilhoso esse trabalho que você faz, que não é um aplauso merecido, mas é o mesmo segmento, tá? A revista Atualíssima é o mesmo segmento e a gente brilha através do brilhar também dos outros, né? A gente pode ser um palco para que o outro brilhe também. Então, você merece aplausos também. Revista atualíssima, Coana. Parabéns também pelo seu trabalho. Obrigada. Obrigada pelo carinho. De nada, por nada. Você merece. Obrigada. Aí, quando você faz esses trabalhos, as pessoas ficam emocionadas. Você já pensou em criar um quadro dentro desses seus aplausos merecidos? Eu já pensei. Eu tinha antes da minha doença, né? Do câncer, que eu venho em tratamento. Eu tinha até já colocado em planejamento, onde nós vamos ter o troféu Aplausos Merecido. Nossa, que lindo! Eu quero distribuir, estou no projeto, esse ano eu vou fazer, apesar que já passou janeiro, fevereiro, março, mas não tem problema, a gente pode resgatar. Eu quero entregar 12 troféus, sabe? De pessoas realmente que realmente, lógico, a gente vai ser. Há uma injustiça, porque a gente entregar 12, tem milhões que também mereciam os aplausos merecidos. Mas como a gente não pode Sim, dar a todos, aqueles 12 ficam representados, né? Por suas respectivas áreas. Feito o é. Oscar, a Fernanda Torres ganhou o Oscar, mas ela é injusto no sentido de que quantos da arte, até próximo da gente, está por aí precisando de. Precisando não, merecedores de vários. Mas ela, vamos colocar que ela ficou lá, que ela chegou lá e nos representou, não é isso? Então, Com eu certeza. tenho esse projeto. Eu até quero lhe fazer um convite aqui no ar.
para que as pessoas percebam que eu fiz o convite, e aí fica com mais responsabilidade ainda. Que tal você trabalhar junto comigo nesse projeto da entrega dos troféus da Aplauso Merecido? Certo? É uma boa ideia. Vamos conversar, vamos conversar. E a outra coisa é também, eu tenho muita vontade, não é de hoje, de muitos anos, de fazer, né? Agora se chama podcast, a entrevista só, mas agora é o podcast. E eu tenho muita vontade chega a ser um dos sonhos, é o podcast. A gente entrevistar, só que eu quero esse podcast, ele ao vivo, sabe? Uma coisa tipo assim, rua, que eu quero que o povo, as pessoas que não tenham acesso, possam contar sua história, tá? Suas lutas, uma história engraçada, e a gente trabalhar isso aí também. Você poderia fazer isso comigo também, Laura? Vamos conversar, vamos conversar. Gostei, tudo é vamos conversar. Porque tudo é tempo, né? A gente trabalha um bocado, né? Exatamente. Nós trabalhamos um bocado. Exatamente. Ah. E como seriam essas entrevistas aí na rua? Entrevistando o povão mesmo? No povão, tipo, já tenho até no papel, um pouco no papel, tipo, a gente faríamos cada lugar. Se eu tivesse dinheiro, eu vou dar ideia agora. Olha, se aparecer por aí agora, fui eu quem dei a ideia. Aplauso merecido. Porra, aí todo mundo. Seria, se eu tivesse dinheiro no momento, o capital, né? Uma Kombi, onde eu faria todo bonitinho. Eu gosto de rosa. Sou bem romântica, bem mimosazinha. E aí eu faria, abriria, pegaria essa Kombi bem bonitinha. Eu estou dizendo Kombi, mas um carro assim, tipo. E aí, quer dizer, acho que ninguém nem sabe o que é Kombi. Sabe, sim, sabe. E aí, a cada data marcada seria num lugar diferente. E seria tipo entrada de um metrô, uma parada de ônibus, uma rodoviária, um local. Então, assim, para que as pessoas realmente venham. E nessa entrevista, se a pessoa tivesse tempo, parceria com alguém cabeleireira e uma pessoa que usasse que mexesse com a maquiagem. Porque eu queria ver o brilho nos olhos dessa pessoa maravilhosa, que fosse homem, mulher, criança. Então, no caso, você faria uma transformação com aquela pessoa escolhida. Coisa pequenininha, tá? E aí, lógico, que no meio disso existe um projeto maior, onde eu pudesse tirar dali, que eu conseguisse dali uma pessoa que precisasse de uma transformação, eu pegasse ela e eu iria através dos profissionais para fazer essa transformação. É isso. Mas aí seriam só mulheres que iriam participar desse programa. Mulher, qualquer um. Mas assim, o meu foco são mulheres. Uma ideia maravilhosa. Porque as mulheres, nós mulheres, dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com elas, entendeu? Então. Muito bom. Você canta dentinho. E aí, eu digo que eu gosto muito de cantar. Não sou cantora, mas eu também posso dizer que você pode ser assim. Você pode fazer tudo que for do bem, você pode fazer. Não tem que ter vergonha, né? Então, o que acontece? Voltando ao nosso assunto. As mulheres, elas precisam de um olhar muito especial, tá? Mas, fechando, antes de eu falar das mulheres, que é um ponto que eu queria muito falar com você nessa entrevista, apesar de ter passado o dia da mulher, o mês da mulher, mas o dia da mulher, o mês, o dia, são todos os dias, né? E aí Com certeza. A minha proposta, duas propostas para aplauso merecido que eu quero para este ano. É essa dos troféus
escolher as personalidades, aplausos merecidos, e junto com a revista Atualíssima, olha, chega, eu estou imaginando você lá, e a gente estampar, a gente vai colocar uma revista impressa. E aí, fora isso, essa questão desse meu sonho do podcast. Podcast, né? Um podcast. E onde seria esse podcast? Aí, no caso, são três, no Não, caso. São três projetos. não, esse podcast que eu estou dizendo, o podcast móvel, que aí é esse que eu estou na própria, Na própria Kombi. o próprio transporte que eu fizesse é o podcast. E naquele podcast ali, quem tiver tempo, a gente colocaria na pauta um dia ou que fosse aquele que seria da cabeleireira, maquiadora, essas coisas, sabe? Muito bom. Você pode fazer um projeto, né? Vamos embora. Um projeto artístico. Vai que você consegue um patrocínio, né? Porque a ideia é muito boa. Exatamente. Tem muita gente precisada. E já imaginou você ir trabalhar com um tracinho melhor, com a máscarazinha, dizendo assim, olha, sabe? Eu tenho um depoimento aqui que eu fui Escola João Pernambuco. Se ela estiver me assistindo, ela vai saber. E a Escola João Pernambuco na Várzea, né? Musicalização e teatro lá. Aí conheci uma guria e ela muito para baixo, okay? Aí nós fomos para a hora do recreio. João Pernambuco tem a hora do recreio. Ótimo. Aí, adoro. E aí nós fomos lá para o intervalo, sei o quê. E ela conversando, ela muito triste, sei o quê, com a cara assim, aquela coisa assim, sei o quê. E eu fiquei de frente para ela. E eu não tenho essa convivência, eu não tinha essa convivência com ela. Aí eu fiz, a gente conversando, aí eu tirei uma foto dela, pá, do jeito que ela tava. A cara deprimida, assim, sofrida, que até no perfil do WhatsApp. Aí eu fui, tirei a foto, depois eu disse, vem cá, vamos ali pro sol. Isso, o que é, Dal? Vamos lá. É da Almeida, né? Aí eu fui, eu disse, fica aí. Aí, o que você vai fazer? Fica aí. Aí comecei a tirar pose dela, tirar foto no meu celular. Assim, eu disse, não, assim, que eu amo tirar foto também. E aí, pá. Aí eu disse, agora fica aqui bem no sol, mostrando, tirei. Aí eu disse, olha aí, eu puxei aquele sorriso que eu fiz. Vamos lá, me vê uma coisa na minha galeria. Você é essa ou essa? E aí? Meu Deus, eu disse, a partir de hoje, você sabe que você é essa. Acabou essa. Vamos lá, que você é essa. Eu tenho um depoimento dela aqui no meu direct, aqui, e ela dizendo como eu fiz a diferença com ela em um único dia e que foi que ela não esqueceu e que fiz a diferença, sabe? E isso para mim me deixa muito feliz. Então, vejo que eu poderia fazer muito mais se eu tivesse mais recursos, mais disponibilidade para fazer esse trabalho. É isso. Com certeza. Muitas vezes a pessoa só precisa de uma atenção, não é? De um olhar mais carinhoso para ela, de um abraço, só precisa disso e nada mais. E foi o que você fez. Quando você olhou para ela e fez as fotos, não é? Fez ela se sentir bem, era só o que ela precisava, de uma atenção, de um carinho, de um abraço. Não é isso. E isso faz toda a diferença no ego da pessoa, né? Porque a gente trabalha muito, não é? A gente corre muito durante a semana, final de semana, trabalho, família, é tanta coisa, e muitas vezes a gente não tem esse tempinho para parar e olhar para as pessoas com esse carinho que você olhou. Eu sempre procuro, né? Eu costumo dizer o seguinte, que quem me conhece, né?
Eu tenho um grupo de amigos, grupo B9. Espero que eles estejam assistindo, de uns quase 140 poucos colegas que eu sou administradora desse grupo. E são mais de 20 anos de conhecimento, né? Então, eu sou assim. Tem coisas que eu fiz, que eles dizem até hoje, que homem, mulher, tudo, que faz. Eu não lembro que você. Eu não esqueço que você fez por mim. Aí, quando eu me contar, eu não lembro mais, né? Então, eu lá com meus 20 e poucos anos, que eu era encarregada, é tipo uma pessoa, um rapaz vir dizer para mim, um colega, dizer: Dal, eu nunca esqueço o que você fez por mim. O que foi que eu fiz por você? Você, uma fila quilométrica no supermercado, bom preço, que era B9 da Caxangá, e você simplesmente fechou meu caixa e disse: olha, seu cara, que eu sou assim, tá? Olha, seu cara, estou fechando seu caixa. Seu filho está nascendo. Mas você vai ver seu filho. Depois eu vou descobrir se você foi direto para lá. Está ouvindo? Você está dispensado. Eu não lembrava mais nada disso, né? Gravidinhas que disseram que eu fiz, tudo. Então, assim, eu sou severa assim, na hora de fazer as coisas, fazer com mais. Eu sou meio perfeccionista. E aí, mas eu sou justa, procuro ser justa. E outra coisa que eu faço é Deus. Eu posso dizer isso, posso ser criticada, mas eu sinto como se fosse Deus. Deus manda e eu faço. Não sou, e muitas vezes eu não sou compreendida. E aí, se eu sou muito carinhosa, por exemplo, com o sexo oposto, já é por outras, entendeu? Já pode levar em outras situações. Já passou. E aí eu já cheguei em casais que eu fiz, que eu olho para ela e Deus manda eu falar. Meu coração, para mim, é Deus. Aí eu olho para ele, eu olho para ela, e fico olhando os dois. Aí eu vejo aquela mulher, uma vez eu vi uma mulher, cabelo curtinho, cabelo, uma senhorinha, eu disse assim. Eu disse, aí eu olhei para o homem, você já imaginou, você já entendeu que privilégio você está ao lado dessa mulher? Você já disse a ela, E ele? você já disse a ela que você ama ela hoje? Aí eu disse, pois é, eu estou lhe dando um recado. Eu já encontrei com um casal em Piedade, do lado de Piedade, o homem com a Bíblia embaixo do braço e a senhorinha atrás, e ele um pouco mais para frente. E eu cheguei e disse para ele: oi, tudo bem? Aí eu disse: e essa Bíblia embaixo do braço? Ah, pois é, eu disse: pois é, leve a Bíblia, mas também a mão da sua esposa segurando, a mão da sua esposa segurando, você segurando, dando firmeza a ela na rua. Quantos ela já não passou ao seu lado? Olha, ele deu as mãos e foram de mão dadas. Então, assim, foram muitas coisas. Se eu for contar aqui, dá para contar em livro. São muitas coisas que eu faço de acolhimento que as pessoas não sabem. E eu acredito que isso seja minha missão aqui. Isso é uma missão minha que Pode Deus me ser. deu. Eu acredito assim. Então, eu sei que eu posso ser criticada por isso que eu estou dizendo aqui. Porque o pessoal diz que eu sou Bob, que eu vivo num mundo encantado. Mas eu acredito, dói em mim só de imaginar você fazer maldade, você fazer trapaça, você planejar uma trapaça mesmo, você planejar uma zombaria, você ser injusto, você ser ingrato, dói em mim. Então, se eu sou uma criança e isso é ser criança, então que eu continue assim, né? Apesar da vida Com já ter me certeza. dado muitas lombadas. É verdade. O mundo precisa mais de amor, de atenção, de carinho, não é Com verdade? certeza, Porque a gente mais já do vê que, tanta coisa ruim no nosso dia a dia, nos mais jornais. do que nunca. Agora, Exatamente. só para terminar esse assunto, não pense, Coana, que é mais fácil ser como eu sou do que como as pessoas estão sendo. Eu digo as pessoas, o mundão, né? Onde estão o efêmero, onde estão minha vida, minhas regras e passa por cima de todo mundo, onde trapaceiam,
onde não cumpre a palavra que é dada, onde não tem o respeito, não sei o quê. Então, não pense você que ter a minha postura é mais fácil, não, é mais difícil. Porque onde você chega, onde as pessoas dizem, tá vivendo fora da realidade, não sei o quê, o mundo é assim mesmo. Você não sei o quê, você só quer ser a certa. Você não sei o quê. É tanta coisa que você escuta que se você não tiver uma cabeça legal e você não voltar para o seu eu, sempre você está ali voltando, você vai dizer assim, não, é melhor ser feito meio, sabe? E abandonar isso, porque dói. Dói porque eu também tenho aquela coisa daquele sexto, 20º, 30º sentido, que se você disser assim a mim, ai, Dalmeida, como eu gosto de você, com esse mesmo sorriso, eu vou fazer a leitura da tua alma. Então, Nossa, eu vou saber, eu sinto, eu tenho essa coisa de energia. Então, você vai estar falando comigo e eu vou estar sabendo que você está realmente jogando para mim de energia. E isso dói, que às vezes vem de pessoas acredito, bem próximas de você. Isso dói. É coisa acredito. de Nossa, energia. É isso. muito bom. Estamos em 2025, você completa 56 anos de vida e 8 anos de carreira artística como atriz, né? Você iniciou a carreira, você tinha o quê? 47, 48 anos. Por que você demorou tanto para se dedicar à sua arte? Cona, na verdade, com os meus 13, 14 anos, eu já estava nesse meio artístico. Eu fui criada por uma família, porque eu não nasci em Recife, eu vim do Agreste, né? Eu fui dada a uma outra família aos 8 anos de idade. E nessa família lá foram coisas que apanhei bastante, né? Mas se seguiu. Aí minha família foi embora para São Paulo, minha mãe foi para São Paulo, papapá. E de lá, por eu apanhar tanto, por ser assim, o juiz me tratava como filha, mas a mulher não. E depois eu vim saber que ela era meu tutor. E eu nem sabia que ele já tinha pego a minha guarda, né? Ele é um juiz. E eu não sabia. E aí aí eu fui para outra casa. Eu saí, eu saí com 8 anos, aí eu fiquei lá com 8 anos, com uns 13 anos, eu fui para outra casa por eu apanhar. Tô muito feia, não, né? Não tá feio, não. Aí eu fui para outra casa porque, como ele trabalhava fora, ele trabalhava em Águas Belas, ele tinha um casal de amigos, eu já estudava no colégio deles, e aí eu fui para essa outra família. Enfim. E aí, nessa outra família, eu fui realmente, eu tive assim, uma criação, minha mãe de criação, foi onde eu realmente tive uma ideia assim, mais de família, mas não vou tocar assim, de família pelo que ela me passou, né? Acho que muita coisa que eu tenho hoje também, além de ser de mim, é dela também, enfim. Mas houveram também outras coisas, muitas outras coisas pesadas. E aí, mas foi aí que eu entrei nesse meio. E aí ela gostava desse meio artístico, gostava disso aí tudo. E nós ficamos envolvidos muito naquele movimento Val Bonfim, o movimento do bairro dos artistas, que até hoje é o bairro dos artistas, Iputinga, né, lá, né? Ali foi um celeiro de artistas, viu? Nos anos 80 ainda. E ali eu aprendi várias coisas junto com os colégios, Colégio Garibaldo, que não tem mais, outros colégios também, eles eram muito voltados para a arte, né? Para você ter noção, a minha professora Conceição Rodovalho, de inglês, a gente trabalhava em inglês no teatro, fazendo arte, fazendo peças. Então,
assim, eu já estava nesse meio desde aí. Então, fazia poesias, desenhos, interpretação. Aí tinha lá, que eu acho que o pessoal não sabe disso, mas a gente apresentava muito jogral. Você sabe o que é jogral? Que eu acho que hoje é como se fosse uma leitura dramatizada. Tá? Eu acho não, sabe? E aí tinha muitas apresentações e tudo. E ela era amiga de Carlos Lira, tudo. Um grande ator aí, de Recife, muito conhecido. E aí o que é que acontece? Eu tenho um livro com desenho já publicado, o livro Risos e Lágrimas. Perdi esse exemplar, tô tentando encontrar. Aí eu peguei, depois desse envolvimento todo aí, eu fiz algumas peças, algumas coisas, mas que nem me lembro. Eu lembro de ter uma história. Tudo que nasce morre, tudo que morre torna a nascer, como a lua, como a lua, como a lua, como a lua, que cresce, desaparece. Quer dizer, aí eu não nem lembro, eu lembro das coisas, mas não me lembro mais. Aquários, eu apresentei um Aquários. Então, assim, depois disso, Mas onde foram essas apresentações? é isso que eu estou lhe dizendo. Depois que eu tenho algumas coisas comigo. Eu tenho algumas coisas que dá apagão. Tipo, meu casamento, eu não lembro de nada. Quando uma coisa me marca muito, apagou. Eu não lembro como foi que eu entrei, eu não lembro como foi que estava a pessoa lá, eu não lembro como é que foi isso, eu não lembro nada. Não lembro. Foi na igreja da Vaz, eu sei, não lembro. Então, assim, eu lembro dessas questões e, assim, como foi os anos 80, eu deixei para lá. Para você ter noção, eu peguei todo o material que eu tinha de poesias, de desenhos, de tudo isso e joguei fora. Puxa, Joguei fora. perdeu o material que Foi, tinha. pois é, mas, enfim. Então, eu estou fazendo esse entendimento hoje, que eu tenho algumas coisas que eu acho que a mente não tem aquele que sofre um acidente e ele não lembra de nada, que acho que é a mente que faz, epa, aqui eu vou, como é que se diz? Travar para não. Enfim, sei lá, se é isso. Se é Para não sofrer. isso, como se fosse, né? E aí é como se fosse, não, e acho que é isso mesmo, é uma defesa, é essa palavra que eu queria dizer. E aí, depois disso, eu fui viver a vida de gente normal, que nós artistas. Artista não é gente normal. Não, a gente não é nada, não. Você é artista também. E aí, normal que eu digo, porque a gente se deixa, né? A gente interpreta vários personagens e a gente pode ser, né? Aí eu brinco que eu vim viver vida normal. Aí, filho, né? Me mudei, fui embora para Mato Grosso do Sul, morei em Mato Grosso do Sul, morei em São Paulo, morei muitos anos em Brasília, mais de 15 anos. E só faz uns vai fazer 3 anos ainda que eu tô aqui em Recife de volta. Mas eu sou pernambucana. Eu sou pernambucana. E aí depois, sim, aí eu voltei a algumas coisas, eu fiz algumas pequenas coisas em Mato Grosso do Sul, aí depois em Brasília parei de novo, depois eu comecei, minha retomada foi da minha maravilhosa turma, que eu amo, vou aproveitar e fazer o convite, a Paixão de Cristo Marco Zero, tá? A Paixão do Povo, que é assim que vai ser esse ano, 18, 19, 20 e 21. Vamos ter apresentações do Marco Zero, tá? Direção Carlos Carvalho, nossa Maria, minha deusa amiga Brenda Lígia, e o nosso Jesus é o Zaza. E um grande elenco, tá? Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas falam muito de dizer assim, mas você vai ser Maria, você vai ser... Porque tem muito isso, né? Se você não for a atriz da novela, você não trabalhou na novela. Se você não for a atriz principal você não é. Então, aí eu costumo dizer o seguinte, que existe o elenco principal e o elenco secundário, mas juntando tudo,
é uma equipe maravilhosa e um grande elenco, tá? E aí Com temos a certeza. daqui, eu não quero estar faltando, né? Então, Dalmeida vai estar presente, a Três Luciana, meu Deus, quanta gente, deixa eu ver, Tato, Marcos, deixa eu ver, Pedro Dias, Maravilhoso. minha gente, me desculpe, Hugo Luna, me desculpe, sou Elisângela Carmo, é muita gente. Enfim, então, estão convidados. 18, 19, 20 e 21 desse mês, no Marco Zero, a partir das 18 horas. Então, é isso. Maravilhoso. Voltei por cima, né? Voltei pela Paixão de Cristo. Então, já faz uns 4 anos por aí que eu venho fazendo a Paixão de Cristo. E aí, depois, quando eu disse, agora eu vou com tudo. Aí... Fala um pouquinho do teu personagem, a Paixão de Cristo. Aí na Paixão de Cristo, na Paixão de Cristo eu não tenho um personagem específico, né? Eu estou lá fazendo a parte toda, que se chama minha parte de figuração, porque eu não gosto dessa palavra que a gente vai acabar com isso, porque eu digo a Carlos Carvalho, figuração é uma cadeira, é uma mesa, eu sou gente, então eu fiz curso, eu tenho, então, no caso, eu sou elenco de apoio. Com Nós certeza. somos, quando a gente faz elenco, poxa, a atriz renomada faz elenco de apoio. Fernanda Montenegro fez elenco de apoio, que não disse uma palavra, quanto mais eu. No filme ainda estamos aqui, né? Então, o que é que acontece? Voltei por cima, voltei logo na paixão, e quando fui fazer essa retomada, veio a história do meu diagnóstico, do meu câncer, né? E aí eu disse, eu não vou, quando eu fiquei sabendo, né? Eu primeiro tirei, foi no meu rosto, né? Então, mexeu daqui, cortou daqui até aqui. Aí já mexe muito com você, com o seu emocional, porque você trabalha, é sua imagem, né? Eu não vivo num local fechado e está exposto. E aí eu disse, não, é só uma cicatriz, um tumor de parótida. E não, vamos tirar. Fazia 5 anos, começou como isso aqui, um negocinho aqui. Então, um alerta para cada um de vocês. Se tiver qualquer coisa, vão logo no dermatologista. Começou com esse aqui. E ele eu fui deixando 5 anos. Aí foi crescendo. E quando foi tirar, até o meu médico, que eu tinha plano de saúde na época, ainda quando eu estava planejando tirar, ele disse que eu ia tirar só por estética. Só. Tá chegando, né? O som só por estética. E que eu ia tirar porque estava feio mais por estética. E aí, quando eu fui uma consulta aqui com o doutor Adílio, no Hospital do Câncer, através de uma amiga minha que conseguiu para mim, um beijo para você, meu amor, e meu anjo, meu primeiro anjo, né, da minha caminhada, e me levou até o doutor Adílis. E aí, o que acontece? Quando cheguei lá, ele mandou fazer a cirurgia logo, aí eu disse, bem, vou pesquisar. Pesquisei. 90% é benigno. Eu disse, ótimo, né? Vou tirar menos mal. Aí eu poderia ter ficado paralisada, porque a parótida é o que dá os movimentos, então tem vários nervos, né, fundamentais e toda essa articulação. Aí, graças a Deus, Deus me abençoou. Não fiquei com nenhuma sequela uma sequela. E aí fomos embora só cuidar da aparência. E aí foi para a biópsia. Aí quando foi depois, próximo do ano novo, aí eu descobri que era câncer. Aí eu pensei que a cirurgia era pior, não foi. Vamos fazer radioterapia. Aí pronto. Comecei em maio, tá chegando a data, né? Que eu comecei. Vai fazer um ano ainda. E comecei. Aí, pronto. Aí, quando eu achei que meu rosto tinha ficado ruim, destruiu minha pele, queimou, a pele ficava
parecia que eu estava com uma idade bem avançada. E foi punk, né? É como eu disse ao meu médico, ao perito, né? Que foi ao perito. Eu disse, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, com todo respeito. É porque, não, porque não já tirou o tumor, eu disse, é porque vocês pensam que quando a gente vem com um diagnóstico do câncer, que já é terrível, vocês pensam que toda a bagagem de problemas que a gente tinha vai sair. Sai não, ela vai acumular junto. Então, toda aquela bagagem que eu já tinha, que é muito pesada, juntou com o diagnóstico do câncer, com esse tratamento do câncer e tudo. Mas eu disse, eu não vou me entregar. Vou, vou, vou pegar essa oportunidade que estou tendo e vou passar a minha experiência para os outros, para servir para os outros e aí sair mostrando o rosto feio, meu cabelo lindo que era grande aqui, bem todo caiu, quer dizer, caiu em alguns pedaços, que não cai tudo, que não foi a quina, foi a rádio, e eu mostrando, o dia que eu estava fragilizada, mostrei como é importante a presença. Eu quero falar sobre isso depois, em algum veículo, assim, bem com bem visibilidade. Lógico, eu estou falando no seu, já está abrindo um leque. E porque as pessoas precisam entender, quando você está junto com uma pessoa que está no tratamento de câncer, igualmente o remédio, você que está acompanhando é importantíssimo, porque você faz parte da cura dessa pessoa também, sabe? E as pessoas, elas parecem que não têm noção disso. E aí você pode ser um fator primordial de matar essa pessoa, de ajudar essa pessoa a morrer ou ela sobreviver. Então a gente precisa falar muito sobre isso, sabe? E depois Com certeza. eu quero algum político que possa me escutar, que eu quero falar que eu acho que uma das coisas que muitas palestras deveriam acontecer nisso, o acolhimento lá no Hospital do Câncer deveria ser, não do Hospital do Câncer, eu digo do Estado, porque o Hospital do Câncer, parabéns, graças a Deus, está sendo. Mas, assim, as pessoas, quando vêm do interior, é muito sofrido. A gente precisaria fazer mais coisas em relação a isso. E tem uma outra coisa também. Quero colocar uma lei, trabalhar, vai colocar uma lei onde quem teve diagnóstico de câncer, com tratamento da radioterapia, da quimioterapia e desses coquetéis, ela possa ficar no INSS por uns 5 anos de remissão. Eu quero essa lei. É a lei da Almeida. Porque não adianta você pegar e dizer assim, ó, vamos lá, vamos no perito, não sei o quê. Primeiro o perito nega. Mas sua cara tá boa, você tá com a cutis boa, você tá não sei o quê. A alma fica destruída, cara. A ansiedade, você tem que ter muita força de vontade. Eu perdi paladar, até hoje não tô legal. Todos os dias eu tenho algum episódio de, 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 de exaustão, ou disso, aquilo, outro. Hoje mesmo eu passei o dia, vou dizer aqui agora, hoje mesmo eu passei o dia com problema dente. Por quê? Porque eu não posso, tá, desde a semana passada, porque eu não posso mexer em outro canto, a não ser no Hospital do Câncer. Ah, Por causa da minha radioterapia, então eu não posso, porque a partir desse tratamento, quando a gente recebe assim, pode ter problemas, porque pode necrosar, sabe? Então, tem uma série de coisas. Então, meus dentes também não estão mesmo. Enfim, afeta tudo. E aí eu tô com essa questão e só tem para dia 16. E aí você tem que. Então, assim, limita você. Um compromisso que você tem, se você tiver um local que você todos os dias tem que estar naquele local, o estabelecimento não vai querer você todos os dias com um problema. Vai querer? Não vai.
Verdade. Não vai. Então, eu acho que requer esse tempo, é importante. Se eu tô em remissão, se eu estou em remissão, o Estado ele precisa me dar apoio para o pós. Para o pós. Isso. Eu fiz a cirurgia, eu recebi, eu estou falando, porque existem casos e casos. Eu estou falando, que, por exemplo, tem gente que vai lá, tira o sinalzinho, deu câncer, tudinho, mas ele foi lá, tirou, acabou, tirou. Glória ao Senhor. Não fez radioterapia, não fez quimioterapia, não fez nada. Eu estou falando essas pessoas que passaram por esses casos, como foi o meu, como tantas pessoas. Coana, tanta mulher, cara. Tanta mulher abandonada pelo seu parceiro quando recebe o diagnóstico de câncer. Eu aproveitei para conversar, para entrevistar. Olha, é muita coisa. Então, eu acho que a gente precisa. Por quê? Se eu estou em remissão, essa ansiedade, quando aparece alguma coisa, você já fica desesperado. Você aplicou uma coisa lá em você forte, internamente, tuas estruturas por dentro, mesmo que tua pele esteja, teu externo esteja ok, mas você, por dentro, está desestruturado. Eu não vou nem dizer destruído, desestruturado. A radioterapia entrou e ela acabou com várias células importantíssimas, não sei se o nome é, mas importantíssimo, que ela sai matando e ao mesmo tempo sai destruindo também, feito uma larva de fogo que vai, sabe? Então, assim, problemas gástricos, gastrite erosiva, não sei o quê, papapá, paladar, né? Determinada coisa você come, alimentação você sangra, né? Não. Então, assim, então são muitas coisas. E eu quero trabalhar em prol de ter essa lei onde uma pessoa que passou por todos os problemas traumáticos, elas possam ficar recebendo pelo Estado esses 5 anos. Porque se a gente não sabe, se vai voltar, a gente não sabe, a gente fica naquela coisa, né? A gente tem uma guerreira aí que eu não confesso que eu não era fã e virei fã, que é esqueci o nome dela agora. A Preta Gil? Preta Gil. Eu virei fã dessa mulher, porque detalhe, é muita coisa para a gente conversar. Quero que você me chame para falar só sobre o câncer. Olha, Com certeza. você sabe o que é você receber um diagnóstico desse, mas nos dias que você está bem, você não pode aparecer nas redes sociais, porque senão a pessoa diz assim: gente, não está com câncer, quer dizer, você é condenado várias e várias e várias vezes. Se não cair seu cabelo todinho, as pessoas não. As Se pessoas pensam que a pessoa está mentindo se o cabelo não cair. se não cair todos, não ficar totalmente careca, se você não se mostrar toda vez assim, ó, você não está doente, então, sabe o que é que dá o medo? Eu preciso fazer essa lei, eu vou atrás dessa lei, porque eu perdi mais de 10 quilos, isso acabou com meu, né, minha estrutura, minha massa, aí tome whey, tome creatina, tome não sei de quê, tome remédio não sei o quê, tome vitamina não sei o quê, faça academia. E cadê dinheiro, velho? Se você ainda está Verdade. debilitada, se você ainda está debilitada, e como é que eu vou pedir um emprego fixo onde eu pegue, passo 2 horas, você está entendendo? A gente Não tem requer, condições. não, a gente Não tem requer condições. É o que falou, durante a remissão, os 5 anos, é muito delicado. Você não tem como se dedicar a nada. você Só precisa a você, a sua saúde mesmo. precisa desse tempo. Mas eu vi você fazendo dança. Ótimo! Tá fazendo terapia. Mas eu vi. Não, não importa, não interessa. O governo dá o dinheiro e a pessoa se estiver fazendo para se reabilitar, tá tudo certo. Sabe? Não pode beber, cachaça, isso, aquilo, outro. Não. Mas para se reabilitar é mais do que merecido. Sabe? Então, isso eu quero poder um dia ter essa glória. Feita ali a Maria da Penha. Eu quero sair para o pessoal que passou por esse tratamento traumático, sabe?
Então, depois que É uma boa ideia de lei, de projeto, é muito bom essa sua ideia. E aí, enquanto isso, eu disse, peraí, além de eu mostrar a minha história, o meu não vou ter vergonha de mostrar a minha cara feia. Vou fazer diferente. Onde tinha, foi sendo curso de teatro. Eu disse, eu vou me aperfeiçoar, eu preciso fazer essa tal de, não é reciclagem, né? Mas não sou reciclagem, não. Eu preciso comer conhecimento. E aí saí, né? O Poste, Rodrigo Hermílio, Felipe, João Pernambuco, comecei há pouco. Aí o curso de em cena, o curso de Alexandre, junto com ai, gente, os nomes estão fugindo aqui, mas que são cursos que eu fiz vários, eu fui fazendo. Ah, João Teimoso. É, aí fui. Tinha dia que eu não estava aguentando. Meus vídeos, comecei. Gente, eu preciso de seguidores, vamos embora, não sei o quê. De manhã eu estava mal, parecia que eu ia morrer quando eu ficava boa no mesmo dia. Eu disse, agora, ó, tô com a carinha melhor. Vamos lá, vamos colocar um filtrozinho, vamos fazer uns quebrados e vamos lá. Foi assim que eu fiz o meu tratamento. Foi assim que Corajosa foi você. assim que eu me acolhi e posso te dizer que não errei. Sim, Flávio Calazans, fiz projeto também com ele, Flávio Calazans. Trabalhei em crônicas, né? Nós fizemos crônicas, eu comecei como atriz, mas aí, por causa da minha cirurgia, eu disse, não, Flávio, vou para a produção, para assistente de direção, para contra-regra, vamos lá. Foi maravilhoso, Dantas Barreto, Iaca Apolo, Flávio, isso no meio desse pacote todo. Paixão no meio desse pacote todo, e eu lá, fazendo. Só Deus sabe, Nossa, né? foi pesado. Minha amiga Elisângela, eu dizia, amiga, eu tô me sentindo tonta, fica de olho, eu lá no palco do Marco Zero. E todo mundo, e a gente, e o palhaço o que é que faz? Ele chora por dentro e sorri. Verdade. E é assim. Então eu fui e participando, fiz outros trabalhos, e aí eu vou chegar para os trabalhos que esse ano comecei, do finalzinho do ano passado para cá, comecei a colher o que eu plantei em meio a todo o meu sofrimento. Né? E Maravilha. foi. E eu vou te dizer, uma passagem agora aconteceu quarta-feira. Eu estava gravando. Pode falar o que aconteceu? Eu estava gravando um comercial lá no Monte Guararapes, lá. Eu não eu não sei se pode falar, mas eu não sei, né? Eu não vou falar. Mas eu estava lá, foi numa igreja. Ah, e aí aquela igreja eu esqueci o nome agora, mas aquela igreja bem bonita lá de Jaboatão, lá em cima, próximo dos Montes Guararapes, né? Eu parei lá e falei com a produção. Eu disse, olha, a gente estava se conhecendo naquele dia que eu fui indicada, tudinho. Eu disse, hoje está sendo um dia muito especial para mim. Por quê? Não não porque eu não tinha feito já outros, né? Eu trabalhei com Cleiton, né? Nós temos do D. Rivers, né? André Strong, Fabiano, aquela equipe que eu também trabalho. Mas eu disse assim, eu estou no lugar certo. Aí a produtora, uma delas, por quê? Eu disse, porque no Hospital do Câncer ela tem uma igreja. E eu estou relembrando eu estou lembrando a igreja do Hospital do Câncer. E hoje eu estou aqui para gravar um comercial, meu primeiro comercial, né, projeção assim, e para mim é muito importante porque é um marco. Próximo, prestes a fazer um ano de radioterapia, onde meu rosto estava destruído, que ainda não voltei, nem meus cabelos ainda voltaram, mas vão voltar. E aí, eu digo uma coisa a você, perdão aí, viu, gente? É porque foi marcante para mim, perdão.
E aí eu disse, para mim está sendo marcante. Então, para mim, quarta-feira foi marcante. Foi o outro lado da moeda, né? Então, eu, eu não sei nem te explicar. Eu acho que você consegue entender o que eu estou Entendo, sentindo. E é com isso. certeza. Então, lá foi meu marco, foi quarta-feira. Então, eu estou com vários projetos. Eu entrei em remissão agora, né? Entrei em remissão em fevereiro. E aí eu espero 5 anos, né? São 5 anos que a gente entra em remissão e fica 5 anos. Para, com a graça do Senhor, não ter mais nenhuma volta, né? Dele. É isso. Ah, ok. E agora, você, como falou, você não parou enquanto estava se recuperando da cirurgia, você não parou com o seu trabalho como atriz e atualmente você está também na novela A Intolerância de Amar, do nosso querido Derríveis, da Descobrir-se Produções. Isso. Me fala um pouco desse seu trabalho, desse seu personagem. Então, eu sou uma médica, né? E nessa médica, eu acho que para mim também foi muito importante, apesar ali numa cena ali que eu fiz, muito importante no sentido triste por eu dar notícia, né? Foi dada, mas ali também teve muito de mim também o acolhimento na questão dos pais. Ali eu não posso falar muito não, para ser muito. Eu só sei que vai ser assim, vão ser histórias, uma vida da própria vida, reviravoltas e passando uma mensagem de positividade também, de alerta, tá? De revolta, mas eu acho que vai ser um trabalho muito, muito maravilhoso. É uma equipe que está aí se firmando e eu tenho muita confiança e acredito muito no potencial. Então, aguardem, aguardem. E uma Vamos lá. grande coincidência também, né? Porque você está se recuperando, já na sua remissão da cirurgia que você fez, e você foi convidada para fazer exatamente uma médica. Exatamente. É por isso que eu estou dizendo. Teve um momento ali que vocês vão ver, aguardem para ver, mas tem muito ali nesse meu personagem, e tem mais outras pegadas, né, da médica, mas até onde eu gravei, tem muito isso eu permiti de dizer assim, até como eu queria que fizesse, né, o acolhimento ali naquela cena, foi uma cena muito bacana. Apesar de ser no hospital, mas uma carga assim de emoção e uma carga de acolhimento, e é isso. E virão E outras como cenas. você, maravilha, como você se preparou para esse personagem? Eu gosto muito até eu fico feliz porque eu fui elogiada. Eu gosto muito de quando tem um personagem, lógico, saber assim um resumo, uma sinopsezinha, como é que é, pá. E aí quando eu tenho essas produções, esses trabalhos, eu busco não só ficar com aquilo que foi entregue. Eu vou em pesquisa, eu vou em busca. Então eu assisti algumas cenas onde a médica chega para passar a, a notícia, como é que chegaria. Aí imaginei também um pouco de como não, não posso ser tão fria, tá? Aí fazer o ajuste, eu mesmo trabalhando comigo, eu passando a leitura, né? O texto comigo, tem uma forma de estudar. Fora isso, compor o look, me preocupei em levar também propostas. Então, eu acho que isso você enriquece a, a, a toda a produção, né? E você está levando bagagem, você está levando, você soma, né? Você soma, você não é um problema para a produção, você é solução. Então, eu me preparo desta forma toda vez.
Tem uma outra peça também que eu estou me preparando. Olha, estão todos convidados. Eita, olha quanta coisa. Tem dia 18, 19, 20, 21, Paixão de Cristo Marco Zero. Tem dia 4 de maio, no Camarote, que é o Teatro Camarote do Sesc de Santo Amaro, a peça Maria da Almeida estará lá, tá? E estou me preparando também para esta peça, a gente está ensaiando. Tem um trabalho também com o Flávio Calazans. Qual o nome da peça? Ai, meu Deus do céu, esqueci o nome da peça. Rodrigo, pelo amor de Deus, me ajude. Um dia do sol, um sol. Esqueci o nome da peça, mas vou me lembrar, vou pegar aqui. E aí, o que é que acontece? Tem com o Rodrigo, né, Hermínio. Rodrigo Hermínio. Tem no Teatro Sesc, Camarote, no Teatro Camarote do Sesc, que é o dia 4 de maio. Eu tenho um projeto. Você está no elenco, é a estreia do espetáculo. Eu tenho com The Rivers, né? Que é o nosso Diego. Eu tenho com o Cleito, trabalho com o Cleito, lá em Carpina. Com o Cleito é um curso. Ainda tem mais, ele já soltou 3, eu acho que são mais uns 6, uns 6 capítulos, uns 6 que a gente... Mas aí pode falar do projeto ou não? Já soltou, né? Já está solto aí. O projeto é YouTube, Kawaii, já está soltando. E eu tenho certeza que isso é um trabalho, não está sendo um trabalho tão, foi um trabalho tão, é um trabalho tão brilhante, então ele não perde para ninguém. Então Netflix, eu acho que daqui a pouco a gente chega lá, né? Netflix. E aí tem o trabalho, tem a questão do Flávio Calazans, que ainda está no início, não pode falar. Teve esse comercial que eu fui fazer. Tem um outro também que eu fui convidada, mas também não posso falar. Eu acho que não posso falar ainda. Também já tem data marcada para gravação, tá? Já é outro. Qual é o outro? Me esqueci de mais alguns, Jesus. De Cleiton. Esse do Cleiton Mendonça, qual é o nome do filme? De quem? Do Cleiton Mendonça. Carta Marcada. Como é o seu personagem do filme? Já está aí. Eu sou a mulher de um delegado, tá? E foi uma cena polêmica, que eu tinha que estar eu estou lá com o delegado em casa, né? Então é uma história onde um delegado, né? E o pessoal vai fazer com ele, aí pega no filho, papapá, e aí vai desenrolando a história toda. Aí a minha cena, ainda tem mais cenas para gravar, mas a cena que eu gravei já foi a gente na nossa intimidade, em casa, e ele ali com aquela cabeça cheia, e uma mulher que ele deixou praticamente abandonada por causa desse problema com o filho, tá? E aí tem aquela pegada mais calientes. E aí é isso. E fui lá e dei o recado e fiz, e graças a Deus, e foi. Cleito, quem pode falar alguma coisa é Cleito. Sua vida está bem movimentada. Tá. Bem movimentada nesse sentido. Eu agradeço muito a Deus. Eu acho que depois, eu até tenho às vezes as pessoas, mas você vai participar? Cachê, eu digo, olha, eu estou agora mastigando conhecimento. Então, né, vai chegar a hora que a gente vai chegar a minha hora, aquela hora vai chegar, né? E eu estou fazendo conhecimento, continuo fazendo os cursos, quero fazer palhaçaria, que eu não fiz ainda, que é muito importante. Falei. Eu acho bem interessante. Porque solta, né? A gente o post, né? O curso post, ele destrava bastante, é um curso denso, né? Não é para todo mundo, mas é um trabalho de corpo, um trabalho assim de realmente sabe? Isso é. Então, e tem vários. Eu costumo dizer o seguinte, gente: façam, não é porque
É Karine com Lucas. É Lucas, Alexandre Guimarães, Karine e Lucas, fotógrafo que tem, né? Isso aí é a Paixão de Cristo. Não, esse aí é o curso de cinema, né? De Ah, aula de cinema também, feito tá. em Do Kleber cinema, Mendonça. que eu também fiz. Não, que eu também. Já é outro. Eu também fiz com eles. Mas o que eu quero dizer em relação a cursos. Mas você fez com Felipe? Fiz. Você fez com Rodrigo? Fiz. Você fez com Karine, com Alexandre Guimarães, com quem mais que eu fiz? Com o João Teimoso, no João Pernambuco, sei o quê. Gente, vocês, se puderem passar por todos eles, vocês passem. E aí vocês vão. Não, mas eu não gostei desse, não gostei desse. Um exemplo. Mas em todos eles, você gostando ou não, você sai com alguma bagagem. Nem que seja Com dizendo assim, eu não certeza. quero ir por essa linha. Então, estão aí os cursos, né? E aí, que em cena, eu estou agora em cena, né? Que é um curso mais então, assim, façam. Vão fazendo. Não adianta você dizer que querer ser atriz se você não faz uma pesquisa, você não quer fazer uma leitura, ou você não quer se propor a isso. Não, mas eu quero ser atriz, ou eu quero ser artista, porque eu quero ter fama. Não. Ou fama é outra coisa, artista, a fama é consequência, né? E De um bom trabalho é realizado. trabalho. Para mim é maravilhoso. Então, eu ainda não eu estou longe de ser a excelência que eu quero entregar ao meu público. Estou longe, tá? E quem é que está pronto, né? Quem está pronto? A gente nunca está pronto, a gente tem sempre que É aprender. verdade. Sempre, sempre. Então, em questão profissionais, eu acho que está chegando. Tomara que seja meu ano, né? E Eu acho que é, viu? tem um Porque o ano mal começou. O ano mal começou e você está aí a toda, no vapor máximo. Amém. Tem um filme também, o filme Guararapes, também, lá, tá? Eles já começaram as gravações, estão em pleno vapor, é por núcleo, né? E vamos ver, né? Vamos ver aí. Tomara que dê tudo certo em todos esses projetos. E são muitos. Se eu esqueci algum, me perdoe. Pois eu lembro. Depois eu lembro. É isso. Na parte. E fora isso, Cona, só dizer a você que fora isso, não é porque eu estou aliando, quero dizer a você que não é só isso. É essa bagagem artística, não, profissional, que eu estou tentando, e estou conseguindo, acredito que eu esteja conseguindo, graças a Deus. Então, é essa bagagem que você põe nas costas, é a bagagem pessoal, é a bagagem família, né? Eu tenho a minha filha, eu tenho 2 netos, e aí tem um mais novinho, com 2 anos, e aí a gente tem ele, requer mais atenção, autista, e aí, nossa, saudade, vovó. E aí, assim, ele tá longe, então, assim, todos os dias são 5, 6, 7 videochamadas, então, se requer tempo também. E meu tratamento, os dias que eu não estou bem, e tudo isso a gente põe, e, por enquanto, eu continuo firme e forte, dizendo que eu não vou me Maravilhoso. entregar. É isso, eu não vou me entregar. É isso. Você é uma guerreira, porque outra pessoa nesse seu momento agora estaria apenas descansando. E você não, você está na batalha. Você não fica quieto um minuto. Não, ainda tenho proposta de escrever um livro. Maravilha. E como é que sua família reage? Todo dia, Dalmeida vai ficar quieta, vai descansar. E você está na rua. Está gravando um comercial, está gravando um filme, está gravando uma novela. Como é que eles reagem? Olha, meu núcleo familiar ele é bem pequeno, porque eu, como saí com 8 anos de idade da família, eu tenho ainda contato com meus irmãos, tudo, mas eles são distantes, né? São Paulo, muita gente de São Paulo. Em Caruaru tem uma
irmã em Caruaru, mas que eu tenho um pouco de convivência, mas a gente se aproximou muito, tudo, minha irmã Fátima. Tem um parente também lá, meu irmão Tonho, tudo. Mas, enfim, aqui no minha proximidade, eu tenho pouquíssimas. Então, minha filha, né, que pode dar isso. Então, assim, meio que solitária. Deu para entender? Não, meio que solitária. E aí eu vou fazendo, eu converso muito com a minha filha, sempre estou falando com ela, e ela sempre me apoia, né? Ela sempre me apoia. A menina que eu quero, a gente tem que estar, a filha tem que, você tem filha, né? E a gente tem que estar sempre construindo aquela relação de fortaleza entre as duas, porque realmente. Então é isso, eu não tenho muito o que falar sobre isso, porque eu não tenho essa experiência. Dalmeida, eu adorei conversar com você aqui no programa Perfil da revista Atualíssima. Eu espero que você volte mais vezes para falar mais sobre esses seus projetos e muita coisa aí que você disse que tem para vir e que não pode comentar no momento. Qual a mensagem que você deixa para quem está nos assistindo? Que aconteça o que esteja acontecendo em sua vida, você não desista de você. Dizer que, como eu sempre digo às pessoas podem te auxiliar, mas quem pode realmente fazer alguma coisa por você é você mesmo. Porque a fortaleza tem que ser de dentro para fora. Então, você é sua fortaleza. Então, sempre quando você estiver no auge do problema, você fecha os olhos, você pensa em Deus numa conexão mais perfeita e você olha para dentro de si, construindo a sua própria fortaleza interior. Aí você alcança a paz interior, mesmo com essa desordem toda do mundo. A mensagem que eu posso dizer é essa. Você é sua fortaleza. A gente não pode fazer muito por aquele, não é que seja o coitado, digo assim, por aquele que não entender que é dele e que vem dele, tá? A força maior de Deus, lógico, eu não estou dizendo assim, trabalha a sua fortaleza interior, trabalha a tua paz interior. E se você conseguir hoje, nesse mundo caótico, se colocar a cabeça no travesseiro e você poder deitar tranquilo, onde você diz assim, meu código de honestidade, de ética e de honra estão intactos, então você pode dormir tranquilo. Maravilha, bonita mensagem. Mulheres, por favor, se acolham. Mulheres, por favor, vejam uma forma de defesa. Vamos nos unir. Nos unir. Está tendo muita violência contra a mulher. Por favor, deixem as mulheres viverem. Por favor. A mulher é o centro do mundo, né? Todo mundo foi por uma mulher, né? Então é isso. Cona, maravilhoso. Adorei a mensagem. Eu quem quero dizer a você que muito obrigada por você ter me convidado. Eu estou me sentindo uma popstar, uma estrela, ó. Você é uma estrela. E muito obrigada. Vamos nesse caminho. O convite está de pé para a gente trabalhar aqueles projetos, tá? Eu acho que tem tudo a ver, aplauso merecido com a revista Atualíssima, com a Ana. E vamos nos encontrar nos projetos artísticos, né? E outra coisa, me chamem pelo nome, Dalmeida. Eu desejo muita luz no seu caminho e sucesso. E até a próxima. Beijo. Beijo a todos. Tchau, gente. Tchau.